Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom com você? Aqui estamos para meditar na palavra de Deus, aqui no início desse culto, que estou fazendo. Você possa acompanhá-lo até o final. No final eu vou fazer mais um vídeo para poder agradecer a Deus, que a gente pede tantas bênçãos a Deus, mas muitas das vezes a gente esquece de agradecer. Espero que esse não seja o teu caso. Então, que nós vamos estudar a palavra dele, nós vamos adorá-lo, vamos cultuá-lo, mas a gente precisa agradecer a Deus por tudo que ele tem nos feito. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já disse muito obrigada porque você acordou, que você amanheceu com vida, pelas refeições que você teve, por tudo que te aconteceu, ainda que tenha te acontecido coisas desagradáveis, mas você agradeceu a Deus, que poderia ter sido pior. Teve uma vez que eu caí e eu sofri uma queda muito forte, foi até quando eu estava em viagem missionária, primeira vez que eu fui a Minas Gerais, eu sofri um acidente, eu sei que foi provocado por espíritos maus, e eu caí, e até hoje eu sinto essas dores porque eu bati o quadril no chão, e foi uma queda terrível, eu estava no ônibus, e aí eu fui levantar e aí eu caí da escada e etc. depois. Resumindo, eu poderia ter morrido. Poderia ter ficado tendo que andar em cadeira de roda, poderia uma série de coisas. Nada disso me aconteceu. A queda foi violenta. Eu sinto dores até hoje. A sensação que eu tenho é como se a minha canela tivesse quebrado ao meio, sabe? O tornozelo direito, a perna direita, o quadril direito. Então, assim, eu poderia ter morrido. Mas Deus, ele me conservou com vida e eu não quebrei nada, nem um osso. Então, em vez de eu estar lamentando, poxa, por que aconteceu isso? Não, eu agradeci a Deus, eu agradeci porque mais uma vez ele me deu um livramento, ele poupou a minha vida, senão eu não estaria aqui para poder contar a ti esse testemunho. E eu quero deixar como meditação, está no livro de Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Tem gente que tem medo desse livro, porque ela não entende, é um livro que tem muita simbologia, e muita coisa que é literal também, e a simbologia é muito forte, porque é algo assim muito espiritual, e é um momento assim que fala de decisão. E esse texto que eu vou ler com vocês é o livro de Apocalipse, no seu capítulo 20, os versículos 11 ao 15. E esse texto ele fala sobre o juízo final, o juízo de Deus, o qual todos vão comparecer perante o Senhor. Aí tem outra questão também das pessoas que já estão salvas em Cristo, que aí estas vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Não vou estar aqui para esse julgamento final, mas esse julgamento aqui é de toda a humanidade, as pessoas que não aceitaram ao Senhor Jesus, não quiseram aceitar a Jesus. Olha só o que o texto diz. Apocalipse, capítulo 20, os versículos 11 ao 15. Eu sempre quero lembrar assim que eu não vou estar falando aqui nenhum texto em hebraico, em aramaico, nada disso. Porque às vezes a gente fala e a pessoa vai ouvir naquele momento e às vezes ela não vai nem lembrar, porque as palavras são difíceis, tá? E então, assim, em português, eu vou falar sempre em português. Tá? Se eu falar alguma coisa em hebraico, assim, é muito, muito difícil, porque eu não vejo assim uma necessidade. Nós todos falamos português, a Bíblia já foi traduzida, está muito bem traduzida, tem diversas traduções, então a gente pode fazer comparações também. E você que só fala português, você já tem a Bíblia traduzida e você só precisa fazer algumas comparações. Pega o mesmo texto e lê em outra tradução. Simplesmente assim. A Bíblia ela já foi traduzida, Para mim, pelo menos, eu não vejo essa necessidade, a não ser que você esteja fazendo uma faculdade de teologia, aí é outra coisa. Mas para estudarmos a palavra de Deus, basta ela no português. Tá bom? O português já é bem difícil, Precisa complicar mais coisa, trazer mais termos. Eu vou ler apenas em português. Aí se você quiser que eu diga algum texto em hebraico, em aramaico, alguma coisa assim que você acha que vai te edificar, você pode estar colocando para mim nos comentários, tá bom? Sem problema nenhum. Mas fazer vídeos falando em hebraico, eu não vejo necessidade disso.
tá? Então vamos lá para o livro de Apocalipse, você já encontrou aí, é o capítulo 20, os versículos 11 ao 15, que dizem assim: Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriam seus livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É forte, né? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, que é a condenação final das almas. Por que tem esse julgamento? Porque Deus é justo. Deus é justo. E a gente sabe que tem pessoas que elas não estão nem aí, elas estão vivendo a vida delas, de promiscuidade, ou uma vida séria, uma vida honesta. A pessoa paga as contas dela, é uma pessoa boa, não perturba ninguém, porém ela precisa aceitar o Senhor Jesus. Para que o nome dela, para que o teu nome esteja escrito no livro da vida, você precisa aceitar ao Senhor Jesus. Este é o único jeito, digamos assim, de você estar salvo dessa destruição aqui, ó, o lago de fogo. Jesus falou que, né, ali a condenação final, as pessoas elas ficam sofrendo noite e dia. Lá no inferno o fogo não se apaga, o gusano não morre. Então o tempo todo quem está no inferno é atormentado. Porém aqui, ó, no versículo 14, fala que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é, né, a condenação final. Então esse lago de fogo é algo maior e mais terrível do que o próprio inferno. Você está me entendendo? Existe algo que é pior do que o inferno, que é o lago de fogo. O inferno ele é pequeno diante do lago de fogo, tanto que o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. E aí acabou a condenação final. É isso que você quer para a sua vida, para o final? Eu tenho certeza que não. Absolutamente. Não é isso que você quer, não é isso que você deseja. Mas para isso, para você ser salvo, você precisa aceitar ao Senhor Jesus. Esse é o único meio. Vamos confirmar isso dentro da Bíblia? Livro de Atos. Atos, capítulo 4. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia tranquilamente. Atos, capítulo 4 e o seu versículo 12. Que eu tenho que falar, eu tenho que pregar e mostrar para você dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, né? Porque a Bíblia é que é a palavra de Deus. Então vamos lá, livro de Atos, capítulo 4, o versículo 12. Olha o que está escrito. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, para você ser salvo dessa condenação final, para você ser salvo do juízo, da condenação final, porque é só você prestar atenção. Você pensa que Deus, alguém vai a juízo e vai chegar diante dele e vai falar assim, não, mas eu tenho aqui testemunha, e a minha testemunha, ela vai me ajudar. Porque a minha intenção não foi essa. Não, Deus, o Senhor não entendeu direito, não foi bem assim, não. Foi assim, assim e assim. Aqui, ó, minhas 10 testemunhas aqui. Aqui, 500 testemunhas oculares. E não foi desse jeito, Deus, o Senhor está enganado. Aí você acha que tem possibilidade disso? Aí Deus vai falar, é mesmo? Poxa, eu não tinha pensado nisso. Ah, então foi assim, foi isso que você pensou? Então foi assim que aconteceu? Ah, então tudo bem, beleza, você está salvo.
Você acha que vai acontecer isso? Não tem a menor chance. A pessoa que vai ser levada diante de Deus a juízo, ela já está condenada. Ela vai ser levada a juízo para que ela precisa receber a punição e para que todos vejam que Deus é justo. E Deus disse que ia fazer e fez. É só para isso, mas não tem a menor chance. A sua única chance é agora, enquanto você está vivo. Enquanto você está pensando, você está raciocinando. Está entendendo? Então aceite o Senhor Jesus. A gente leu agora na Bíblia, Atos 4:12. Não existe outro nome. Não tem Pedro, não tem Maria, não tem João, não tem orixá nenhum, não tem nada. Não tem seu pai, não tem sua mãe, não tem ninguém. Ninguém pode te livrar da ira de Deus, do julgamento de Deus. Única, exclusivamente o Senhor Jesus. É só Ele que pode te salvar do inferno. É só Ele que pode te resgatar através do sacrifício dele na cruz do Calvário. E eu quero te convidar nesta madrugada, já começar o dia salvo em Cristo Jesus, já com seu nome escrito no livro da vida. Se você se arrepender agora, não importa o que você fez, se você se arrepender agora e você aceitar o Senhor Jesus, seu nome vai estar escrito no livro da vida. E você vai ser salvo desse julgamento final, dessa condenação final. Você quer aceitar o Senhor Jesus? Você quer receber o Senhor Jesus hoje na sua vida? Aí onde você estiver, levanta sua mão direita e fale assim para Jesus: Pai, eu sei, eu reconheço os meus erros. Eu me arrependo de todos os meus erros. Todas as vezes que eu menti, todas as vezes que eu roubei, que eu forniquei, que eu adulterei. E você fala para Jesus todos os seus erros. Tudo que você lembrar, confessa para Ele, porque precisa haver a confissão, o arrependimento e a confissão dos pecados. Não é só levantar a mão e falar que aceita, não. Você precisa sentir isso. Arrependimento pelos seus pecados. Para que você confesse diante de Jesus. Para que você se arrependa diante de Jesus. E aí sim, Jesus, Ele vai te ouvir. E Ele vai mandar o anjo colocar o teu nome no livro da vida. Então faça essa oração, aí onde você estiver. Se você puder dobrar os seus joelhos e conversar com Deus. Se você não puder se ajoelhar, mas ligue, eleve os seus pensamentos a Deus e fala isso para o Senhor Jesus. Confessa os seus pecados. Peça que o Espírito Santo realmente te dê arrependimento. Porque isso não é brincadeira, isso é uma coisa séria. Você viu ali no texto bíblico. É só Jesus que pode te salvar do inferno. Aceite o Senhor Jesus. Seu nome vai estar escrito no livro da vida. Você vai ser um salvo em Cristo Jesus. Aceite o Senhor Jesus. É a única chance, o único meio de você receber a sua salvação, de você ter o seu nome escrito no livro da vida, é você aceitando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Clame pelo nome dele, confesse os seus pecados a ele, receba o Senhor Jesus na sua vida. Se você quiser, faça essa oração, deixa seu nome no comentário, que eu possa colocar o teu nome no caderno de oração. Este caderno de oração aqui, ó. Este caderno de oração. Aí eu coloco seu nome para a oração. Porque depois que você aceita Jesus, não pensa que vai ficar tudo maravilha, não. Aí que o maligno vai te atacar ainda mais. E você precisa estar coberto de oração. E eu vou estar intercedendo pela tua vida, pela tua alma, para que você não regrida, para que você não volte aos caminhos de pecado, os caminhos do mal, tá? E assim você vai receber sua salvação, sua vida eterna, tá bom? Aceita o Senhor Jesus, coloca o seu nome no comentário para que eu possa orar, que eu possa interceder por você, tá bom? Coloca lá e fala assim, ó, estou aceitando a Jesus hoje. E Deus vai mandar o anjo colocar o teu nome no livro da vida. Mas para isso precisa haver realmente arrependimento. Não pense que Deus está brincando, isso é coisa muito séria, tá bom? Aceite ao Senhor Jesus, coloca o seu nome no comentário, que eu vou estar orando por você. E tem outras missionárias também que oram e intercedem também em favor dessas pessoas, desses nomes, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde. Receba o Senhor Jesus, é a sua única chance. Essa única oportunidade. Eu não posso te salvar, ninguém pode te salvar. É única, exclusivamente o Senhor Jesus, tá bom? Fica com Deus, um abraço. Depois a gente faz outro agradecimento no final do culto, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, tá bom? Inicie o dia 23 de março de 2026. Guarda esse nome, guarda essa data, 23 de março
de 2026. Hoje eu aceitei o Senhor Jesus. Hoje o meu nome está escrito no livro da vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Amém.